Obrigada, querida. Amém. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Amém. Que louvor maravilhoso. Muito obrigada. Vocês podem se assentar. Daqui a pouco a gente vai precisar de vocês de novo. Que honra estar aqui, amados. Eu estou muito feliz, muito honrada por essa oportunidade de ministrar a palavra nessa noite. E eu queria publicamente... Obrigada. Eu queria publicamente honrar a vida do pastor Paulo e Aldinete, que tem tão carinhosamente me recebido na casa deles. Eu estou sendo tratada como rainha lá, tá, viu? Vai ser difícil vir embora, né? Mas obrigado pela hospitalidade, por todo o carinho. Eu estou me sentindo muito em casa mesmo, né? Eu já me sinto em casa, porque afinal de contas Petrolina é minha igreja, você sabe, né? Aleluia. Então, amados, eu tenho algo da parte de Deus para falar contigo nessa noite. Eu estava, desde que recebi o convite, né, do pastor Dinho e de Mísia, eu comecei a buscar realmente uma direção para aquilo que o Senhor está fazendo no meio de vocês. Eu não sei se você entende, você está no meio de uma grande obra, Deus está fazendo coisas grandes na sua vida, amém? E sabe que a questão do avivamento, quando Deus começa a se mover na nossa vida, é possível que você esteja no meio de um avivamento, no meio de rompimentos, milagres acontecendo, e você nem se dá conta disso, né? Israel tinha o Salvador do mundo, andando pelas suas ruas, e muitos deles não discerniram o tempo de visitação, né, quando Jesus estava. E eu sei que esse não é o seu caso, né? Mas eu queria falar com você hoje sobre uma habilidade que Deus te deu. É uma habilidade específica, né? Naturalmente falando, quando eu acredito que todas as pessoas que estão aqui hoje dentro desse auditório, quem está nos assistindo também online, Deus, quando você nasceu, Deus, Ele deu a você talentos, dons, habilidades. Amém? E essas habilidades, por mais que elas sejam suas, e por mais que Deus especificamente compartilhou coisas com você, essas habilidades naturais, elas precisam ser desenvolvidas. Amém? Enquanto eu pensava a respeito dessa ministração, eu pensei, por exemplo, né, numa pessoa que marcou a nossa história. Eu sei que eu vou falar aqui a respeito dele, né, mas não é muito a minha área. Mas vocês já ouviram falar de Beethoven? Quantos aqui já ouviram falar de Beethoven? Olhando, estudando um pouquinho sobre a história dele, na verdade, ele teve um tempo de prática diária, todos os dias praticando, né? E pegando um pouco da biografia, né, da história dele, eu vou ler para você um trecho. Diz assim: foi do pai Johann que Beethoven recebeu suas primeiras lições de música. O objetivo era afirmá-lo como menino prodígio ao piano, dado sua habilidade musical demonstrada desde ainda muito cedo. Por essa razão, a partir dos 5 anos de idade, seu pai passou a obrigá-lo a estudar música diariamente durante muitas horas. Então, apesar de ele ter nascido, não é? Ou desde pequeno já se via um talento nele, mas havia a necessidade de desenvolver aquele talento, amém? Desenvolver aquele dom. E pensando, né, mais a fundo a respeito disso, eu lembrei de um nadador que se chama Michael Phelps. Quem lembra dele? Michael Phelps. Se você não se lembra dele, ele foi o nadador americano que ganhou todas as medalhas de ouro em tudo que ele competiu aqui no Brasil nas Olimpíadas, né? E a respeito dele, diz assim, em sua juventude foi diagnosticada que Michael Phelps tinha transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ele começou a nadar aos 7 anos de idade, partindo da influência das suas irmãs nadadoras. Ele se destacou como um excelente nadador e quando tinha 10 anos de idade, ele quebrou o recorde nacional de natação para a idade dele. Enquanto crescia, Phelps ia quebrando recordes para a sua idade. Aos 15 anos, se classificou para as Olimpíadas de 2000, em Sydney. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que
Deus, ele nos compartilhou habilidades naturais e essas habilidades, elas precisam, né? Elas precisam ser desenvolvidas. E sabe, amados, quando nós ou alguém não desenvolve a sua habilidade, aquela habilidade natural que você tem. Por exemplo, eu citei Beethoven, eu citei o Michael Phelps, e eles vivem da sua habilidade. Ou pelo menos viveram, né? O Beethoven que já partiu, né? Mas você entende que como eles desenvolveram a habilidade deles, aquilo passou a ser um meio de sustento para eles. E o mundo não teria sido igual se não houvesse Beethoven. Amém? Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Não quero trazer nenhuma lição musical para você aqui, não. É só mesmo uma reflexão, não é? E sabe, as habilidades que Deus coloca em você, por mais que elas nasceram, você nasceu com elas, precisam ser desenvolvidas. Amém? Da mesma forma que existem essas habilidades naturais e que precisa de desenvolvimento, por exemplo, Michael Phelps, ainda hoje, não é? Mesmo ele já está no circuito de se aposentar, mas ele treina 5 horas por dia, todos os dias, 6 vezes, né, por semana. E quando é época de competição, ele treina 6 horas por dia, todos os dias. Ou seja, é alguém que desenvolveu aquilo que ele recebeu, que é a habilidade na natação. E eu quero falar com você aqui, não de uma habilidade natural, apesar de você ter essas habilidades naturais, mas eu quero falar com você sobre uma habilidade espiritual, porque Deus, ele compartilhou conosco habilidades divinas. Diga assim, eu tenho habilidade divina. Amém? E para título do nosso estudo, hoje eu tenho a direção mesmo de só ministrar, ensinando, a não ser que o Senhor leve para outros tons de pregação aqui, mas a direção até o momento que eu tenho é de conversar mesmo com você. Tá tudo bem? Amém. Então, para a direção do nosso estudo, eu queria falar sobre uma habilidade que Deus deu para você, que é a habilidade para prosperar. Aleluia. Diga comigo, eu tenho uma habilidade da parte de Deus para prosperar. Assim como existe a habilidade natural que você precisa desenvolver, que você precisa gastar tempo praticando e desenvolvendo, essas habilidades divinas que Deus compartilhou conosco, elas também precisam ser desenvolvidas. Amém? Então vamos abrir nossa Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, e eu tenho certeza que você já sabe para onde eu estou indo, e é para lá mesmo, versículo 18. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá poder para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Amém? Então, perceba que é Deus quem te dá o poder. Poder é habilidade. Não veio de você, veio dele. Amém? Os talentos que você tem, as habilidades que você tem, sejam elas naturais ou espirituais, como essa que nós estamos vendo aqui, não veio de você, veio de Deus. Amém? Agora, olha o que é interessante, porque na nossa Bíblia em português diz que Ele nos deu poder para adquirir riquezas. Mas o original do hebraico aqui não é adquirir, porque adquirir dá a intenção de algo que você está correndo atrás, que é algo que você está tentando alcançar. Mas no original do hebraico, a palavra aqui não é adquirir, e sim produzir. Produzir. Ou seja, Ele te deu habilidade para produzir riquezas. Oh, aleluia. Amém? Todo crente, nascido de novo, você recebeu da parte de Deus uma habilidade que não é sua, não é terrena, ela é divina, ela veio da parte de Deus para a sua vida, e essa habilidade é para prosperar. É para produzir riquezas.
Aleluia. Amém? Não alcançar, não adquirir, mas é produzir daquilo que flui de dentro de você. Aleluia. Quantos sabem uma pessoa próspera, que ela entende e ela sabe que ela tem uma habilidade de Deus para prosperar? Ela pode perder tudo, mas ela sabe que porque ela tem uma habilidade por dentro, ela só vai ficar um tempo sem, porque na verdade aquilo que é produzido dentro dela faz com que ela traga para fora aquilo que já existe dentro. Aleluia. Ei, você nasceu próspero. Faz parte de quem você é, querido. Aleluia. Paulo falando, para os irmãos em Coríntios, lá no capítulo 8, ele falou, olha, vós conheceis bem a graça que há em Cristo Jesus, que mesmo sendo rico, por amor de vós, se tornou pobre, para que vos enriquecesseis. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, no mesmo lugar que ele se tornou pecado por nós, que ele se tornou pecador por nós, foi no nosso lugar, foi no mesmo lugar então que ele se tornou pobre, pobreza, para nós recebermos dele riqueza, prosperidade. Amém? Então, essa graça para prosperar, nós podemos chamar assim, podemos chamar habilidade para prosperar. É uma habilidade que está aí dentro, mas ela não vai ser automaticamente gerada e automaticamente colocada para a superfície. Da mesma forma que Beethoven teve que praticar várias horas por dia, como Michael Phelps ainda pratica até hoje, várias horas por dia, nós também, amados, precisamos desenvolver essa habilidade que habita dentro de nós, a habilidade para produzir riquezas. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Perceba que o apóstolo o apóstolo Pedro aqui, ele diz antes, eu sei que ele está falando de um contexto, mas eu quero pegar aquilo que está dentro desse contexto e só pegar essa frase, crescei na graça. Amém? Crescei na graça. Ou seja, existe uma graça de Deus sobre a sua vida, existe uma capacitação, uma habilidade em você para produzir riqueza. E Deus está falando conosco nessa noite, cresça nessa graça, desenvolva-se nessa habilidade. Aleluia. Porque não é automático, apesar de que existe uma graça e uma habilidade em você, queridos, nós temos que praticar até chegarmos à perfeição com essa habilidade. Amém? Aleluia. Sabe, Deus nos chamou para produzirmos riquezas. Deus nos chamou para andarmos em prosperidade. E sabe, querido, se nós não desenvolvermos essa habilidade, nós ficaremos em falta, passaremos falta. E sabe de uma coisa? Você deixando de construir e fazer aquilo que Deus quer que você faça, isso não é justo para com o corpo de Cristo. Aleluia. Bem, se a Bíblia fala que Ele nos deu habilidade para produzir riquezas, se Ele nos deu a graça, Ele disse, cresça nessa graça, desenvolva-se nessa graça. Sabe de uma coisa, querido? Eu devo isso a Deus. Eu vou repetir, você tem uma dívida. A sua dívida é para com Deus. E essa dívida é prosperar. Aleluia. É produzir riquezas. Amém? Deixa eu te dizer, você deve isso a Deus, você deve isso à sua família, você deve isso ao seu pastor e ao seu líder, você deve isso à terra, porque a terra foi criada para você e eu.
A terra foi criada para nós dominarmos aqui, para nós exercitarmos ou exercermos autoridade sobre tudo aquilo que Deus criou. E deixa eu te falar, querido, Deus não criou Adão pobre e liso. Alô? Adão tinha total abundância, suficiência de tudo que ele precisava. Adão administrava as riquezas do reino. Aleluia. Deus está te chamando, querido, para começar a desenvolver essa habilidade que está dentro de você para produzir riqueza. Aleluia. Já pensou que coisa drástica? Que lástima você viver por todo esse tempo na terra e Deus ter depositado uma habilidade poderosa em você para produzir resultados, para produzir riquezas e você nem tocar a superfície dessas coisas. Amém? Então, Deus ele vai colocar líderes sobre nós que vai nos esticar. Aleluia. Eu tenho certeza que Beethoven, quando tocava o piano, ou quando estava diariamente, horas após horas, estudando, desenvolvendo aquele talento que ele havia nascido com ele, e você nasceu com esse talento, você nasceu com essa habilidade. Amém, amados? A Bíblia diz assim, olha, tudo quanto você fizer, prosperará. Entendeu? Você tem que se planejar para fracassar. A verdade é essa. Você tem que planejar e fracassar de propósito. Porque se você fluir da forma como Deus pretende, designou que você flua, querido, vai haver prosperidade, vai haver abundância. Você vai tocar em coisas que você não tocava antes. Você vai viver coisas que você não vivia antes. Aleluia. Então essa habilidade que está aí dentro, se ela não for exercida, se ela não for desenvolvida, não é como eu estava falando a respeito de Beethoven, se ele não se desse ao esforço de praticar e desenvolver aquele talento com que ele nasceu, nós nunca teríamos ouvido falar desse nome. Amém? E que drástima, e que coisa terrível seria você passar por essa terra, ter todos esses recursos dentro de você, ter tudo que você precisa para fluir nessa terra dentro de você e não tocar a superfície daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deixa eu te dizer. Quando Deus diz que você tem uma habilidade para produzir riquezas, não é, amados, simplesmente Deus olhando para você, se bem que Ele está olhando. Mas existem pessoas que dependem da sua prosperidade. Aleluia. Existem pessoas que dependem da sua habilidade. Amém? E assim como Beethoven foi esticado, assim como Michael Phelps foi desafiado, deixa eu te dizer, Deus coloca uma liderança para você que te estica todo dia. Amém? Você pode até reclamar, meu Deus, mas o pastor só fala de projeto. Meu Deus, mas o pastor só fala disso, o pastor só fala daquilo. Quando a gente termina um projeto, a gente está mal respirando, lá vem outro. Sabe por quê? Porque ele é usado por Deus para trazer a habilidade que está em você para fora. Aleluia. Quando você vê um atleta treinando, quantos aqui já viram aqueles atletas que fazem kickboxing e coisas desse tipo, não é? Eles têm um treinador e o treinador fala, olha, bata aqui, chute aqui. E aí o treinador, a pessoa, o atleta que está em treinamento, ele vai lá e chuta. E ele fica por um tempo, depois ele levanta o nível e fala, agora chuta aqui. E aí você começa a chutar lá e você pensa, ó, aqui eu consigo, está tudo bem. Daqui a pouco aquele treinador vai dizer, ei, chuta aqui. O que é isso? É Deus usando a sua liderança para esticar você. Porque Deus sabe que tem um potencial aí dentro. Que precisa ser despertado, que precisa ser avançado com isso, querido. Aleluia.
Então, se o atleta, ele parar na hora do chute e ele disser, sabe de uma coisa, eu estou cansado disso, porque toda vez que eu estou no nível, você sobe de nível, toda vez que eu estou começando a ficar confortável, lá vem outro desafio. Quantos sabem que esse atleta, ele nunca vai alcançar o seu potencial máximo? Mas deixa eu te dizer, Deus ama você tanto, que coloca uma liderança acima de você, que não vai deixar você viver na conformidade. Deus ama você tanto, que não vai deixar você viver na mesmice, de você viver naquilo que é ordinário. Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. E é por isso que Ele coloca uma liderança extraordinária sobre você. Para quê? Para fazer você desenvolver essa habilidade. Para fazer você crescer nessa graça. Para fazer você se desenvolver nessa habilidade com que você nasceu com ela. Mas não vem automático. Você tem que desenvolver a sua habilidade para prosperar. Aleluia. A habilidade para produzir. Quantos sabem, amados, quando você está conectado com uma liderança que tem uma visão, essa visão é maior do que você. É maior do que você mesmo, é maior do que o seu propósito. E sabe, por mais que você às vezes, não é, pense que está indo longe demais, Deus sabe que você tem capacidade para mais. Aleluia. Quando você se sentir esticado, eu quero te dizer, ouça a minha voz dizendo para você, Deus sabe que tu aguenta. Deus sabe que você aguenta mais. Deus sabe que você pode mais. E é por isso que Ele te estica. É por isso que Ele leva você, tira você mesmo da zona de conforto. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. Diga, eu tenho habilidade para produzir riquezas. Amém? E eu quero que você entenda, essa habilidade que você tem para produzir riquezas, você deve a Deus essa produção de riquezas. Você deve à sua família essa produção de riquezas. Aleluia. Quando, olha, nós lemos lá em Deuteronômio 8, ele diz que era para confirmar a sua aliança. Ou seja, Deus te deu uma habilidade para produzir riqueza, para quando as pessoas virem você nessa habilidade, desenvolvendo essa habilidade, eles olharem e eles dizerem, rapaz, só pode ser Deus na tua vida. Aleluia. Rapaz, só pode ser Deus na tua vida. E pessoas podem até dizer, olha, eu sei que você nem tem esse QI todo. Eu sei que você nem é tão esperta assim. Mas eu não sei, tem alguma coisa operando na sua vida que é diferente do que opera na minha. E eu quero isso que você tem. E você vai dizer, o que eu tenho é uma aliança com Deus. E a aliança com Deus faz toda a diferença. Aleluia. Amém. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Diz assim, portanto, assim como em tudo sois abundantes, na fé, na palavra, no saber e em todo cuidado, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Amém? Então nós temos o apóstolo Pedro dizendo, crescei nessa graça, e agora o apóstolo Paulo nos dizendo, abunde nesta graça. Amém? Agora, o contexto aqui de Paulo, em 2 Coríntios 8, é de oferta, sim. É área financeira, sim. Ele disse, olha, abunde. Ele fala, olha, eu sei que vocês têm super abundado na fé, na palavra, no saber, no cuidado, na diligência, no amor. Mas abunde também nessa graça, nessa habilidade que eu dei. Você entende, querido? Nós sim estamos crescendo em fé, sim estamos crescendo em amor, sim estamos fazendo coisas maravilhosas. Mas Deus está dizendo, ei, não esqueça de se abundar nessa graça, nessa habilidade de produzir riquezas. Amém? Aí Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 9. Ele diz, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis.
Olha o que ele diz. E nisto dou o meu parecer. Por isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Então, o povo começou a corresponder com esse desenvolver da graça, desenvolver da habilidade para prosperar. Por quê? Porque eles se juntaram, estavam enviando ofertas para os irmãos em necessidade. E Paulo disse, ei, começaram bem. Agora, assim como houve prontidão de vontade, que haja também prontidão em cumprir aquilo que começou. Quando sabe que Deus começou uma obra no seu meio? Quando sabe que Deus, ele não é aquele que começa algo e não termina. Aquilo que Deus começou, ele vai completar. Aquilo que Deus começou, ele vai terminar. E você tem uma responsabilidade de produzir riqueza. Amém? Porque Deus conta com você para o término dessa obra. Deus conta com você para que a vontade dele nessa cidade se cumpra. Deus conta com a sua habilidade para produzir riquezas. Para que ele avance no reino dele. Para que ele estabeleça a casa dele aqui na terra. Para que ele alcance famílias que precisam ouvir essa palavra. Para que ele alcance almas que estão perdidas e que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Aleluia. Diga, eu vou crescer nessa habilidade de produzir riqueza. Diga, eu vou desenvolver a minha habilidade para produzir riquezas. Aleluia. Aleluia. Assim como houve prontidão de vontade, que haja prontidão no cumprimento também. Amém? Talvez você começou com essa obra a todo vapor, mas ao longo do caminho você é muito projeto. Mas rapaz, pastor Edilson, olha, ele está inventando coisa agora. Mas ele é um homem de Deus, amados, e tem recebido visão da parte de Deus. Aleluia. Amém? E se você está conectado a essa igreja, o plano e a visão que Deus deu a essa liderança, você está inserido dentro disso. E Deus conta com a sua habilidade para produzir riquezas. Aleluia. Amém? Olha só o que diz lá em Salmos, no capítulo 105. Vamos lá. Salmos, capítulo 105. Versículo 37. Diz assim, mas a eles, ao povo de Israel, os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Então, o que nós estamos falando, amados? De uma nação inteira que era escrava, mas agora estava saindo do Egito com prata, com ouro, com riquezas. Ei, e não havia nenhum enfermo entre eles. Sabe uma outra habilidade divina que você tem, que o Pai te deu? Saúde divina. Aleluia. É uma habilidade divina. Em um meio onde nós andamos, onde está todo mundo com vírus, com virose, onde está todo mundo com chikungunya, zika e dengue, com todos esses demônios aí, porque esses nomes, né? Olha para você ver, chikungunya, já parece mesmo um nome que veio do inferno, para te atormentar. Mas sabe, amados, mesmo você vivendo a todo esse meio, existe uma habilidade da parte de Deus para a tua vida. Essa habilidade é para você permanecer saudável. Para você receber a sua cura quando é necessário. Amém? Então eles andavam em saúde divina no deserto e eles saíram com prata e com ouro. Agora, não é interessante que eles tinham riquezas, prata e ouro, mas estavam no meio do deserto. Onde é que eles iam gastar esse dinheiro todo? E Deus fez de propósito mesmo. Não era para levar para o deserto, eles estavam a caminho da terra prometida. E eles demoraram mais do que necessário no deserto. Mas entenda, quando eles saíram do Egito, eles saíram com riquezas, prata e ouro. E Deus os leva para o deserto, pelo deserto, obviamente. E você sabe de uma coisa? Prata e ouro no deserto não ia fazer nada por eles.
Porque Deus nunca pretendeu ou nunca designou que a prata ou o ouro fosse a salvação ou o livramento de Israel. Então eles eram ricos, estavam com prata e com ouro, mas estavam no deserto onde só Deus podia livrá-los. E é assim que Deus quer que nós operemos nas riquezas, queridos. Que a nossa dependência não seja na prata, não seja no ouro. Que a nossa dependência não seja nas riquezas dessa terra, mas a nossa dependência está em Deus. Se Ele não nos livrar, a prata e o ouro não podem nos livrar. Se Ele não nos abençoar, a prata e o ouro não servem de nada. Então o povo de Israel está no meio do deserto onde prata e ouro não pode fazer nada por eles, mas eles tinham que depender de Deus para sobreviver no deserto. Aleluia. Amém? Até que se chegou o tempo. Êxodo capítulo 25, eu quero que você vá lá comigo agora. Êxodo capítulo 25. Até que essa prata e esse ouro não valia de nada, não podia livrá-los de nada, a não ser que Deus operasse por eles, a não ser que o livramento viesse da parte de Deus para eles. Mas chegou um tempo em que eles iriam usar essas riquezas. Porque Deus, Ele não te dá riquezas, Ele não te deu essa habilidade sem propósito. Existe uma habilidade em você e ela vem com propósito. Aleluia. E o propósito é construir a casa de Deus. O propósito é avançar com o reino de Deus. Aleluia. Amém. Então esse povo tem toda essa prata, tem todo esse ouro. E aí no capítulo 25 de Êxodo diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano, linho fino, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de cetim, o azeite para a luz, as especiarias para o óleo, pedras sardônicas. Ou seja, era uma série de coisas, não só prata e ouro, mas era uma série de coisas necessárias para a construção do templo. Sabe, queridos, quando Deus nos envolve numa grande obra como essa, você pode pensar mais, mas o que eu tenho é tão pouco para dar. Mas eu não tenho, sabe, 10 mil, 100 mil para dar. Se eu tivesse 100 mil, eu daria. É tão interessante como as pessoas são fiéis com aquilo que elas não têm, né? Eu já tive pessoas falando: Sheila, olha, se eu tivesse condições, eu te daria uma oferta mensal de tanto, 50 mil. Muito obrigado pela sua fidelidade com aquilo que você não tem, né? Mas entende, amados? Havia todo tipo de necessidade na construção desse templo. Então não era só ouro e prata, mas todo tipo, especiaria, óleo, madeira para fazer os móveis, não é? De dentro do templo. Ou seja, todo tipo de coisa que era necessária. E Deus, Ele falou: olha, fala para o povo que vai haver uma oferta e aquilo, então eles vão poder dar daquilo que eles têm. E Moisés, obviamente, fez exatamente como deveria. Aí, lá no capítulo 35, vai lá comigo. Capítulo 35, versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Diga comigo: dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor.
Ou seja, aquela riqueza com que eles saíram no meio do Egito, que não puderam usar no deserto, que dependeram e tiveram que depender totalmente do Senhor para o livramento, agora aquela riqueza tinha um propósito. Na verdade, tinha desde o começo. Mas agora, essa riqueza que eles tinham recebido do Egito, agora vai entrar em ação. E perceba, todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Amém? Com certeza eles aprenderam. Sabe uma coisa? Essa riqueza aqui, se não fosse pelo Senhor, nós não teríamos nem alcançado nada do que Ele havia já nos dito. Então eles não estavam presos à riqueza, porque eles sabiam que aquela riqueza não deveria ser Senhor sobre eles, mas simplesmente uma ferramenta. Aleluia. A habilidade que Deus tem e colocou na tua vida para produzir riqueza, não é para você adorar o dinheiro, ou adorar as riquezas, ou fazer tudo para que só fique entre você e dentro de você. Não, querido, essa riqueza aí é para ser uma ferramenta para alcançar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, para avançar o reino de Deus na terra. Amém? Aleluia. Aí olha só o que diz o versículo 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Amém? Eu queria pedir os músicos para subirem aqui, por favor. Quando vocês subirem, já comecem a tocar algo. Amém? Agora, perceba uma coisa, amados. Havia disposição no coração deles em dar as ofertas. E nós vimos, alguns deram pano, outros deram linho fino, outros deram peles de carneiros, outros deram óleo, outros deram madeira, outros deram ouro, outros deram prata. Mas a Bíblia fala que havia disposição de coração em todos eles para dar. Amém? E quando existe disposição de coração em todos, sem exceção nenhuma, capítulo 36, versículo 4, acontece. Olha o que acontece. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que é necessário. E o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Ei, começou a ter uma reclamação. Rapaz, o povo está trazendo demais. Já pensou? Eu acho que essa é o sonho de consumo de todo líder. Dos líderes de departamento chegar, pastor, só tem que parar. Avisa para o povo que é para parar de dar. Que eles estão dando demais. A gente não tem mais nem depósito para pôr. A gente nem sabe onde pôr mais. Quantos sabem, amados, que isso é um mover de Deus no meio do deserto acontecendo? Quantos sabem que esse mover de Deus pode acontecer em Petrolina, dentro da sua igreja, dentro da sua casa? Deus pode começar a abençoar você tanto por causa da sua generosidade. Você vai começar a falar: Senhor, peraí, eu tenho que abrir mais espaço para receber tudo que o Senhor tem para me dar. Aleluia. Aí olha só o que diz, amados, versículo 9. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer se ainda sobejava. Ei, o povo foi impedido de dar mais. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Eles entenderam. Havia uma habilidade dentro deles. Havia uma habilidade para produzir riquezas. Eles haviam recebido do trabalho escravo de 400 anos. Eles receberam todos os direitos trabalhistas de uma vez só. Aleluia. Quando Deus disse: ei, Faraó, deixa o meu povo ir,
as contas foram dadas. E sabe, querido, pode ser que você injustamente no mundo não recebeu o que deveria, foi lesado, foi, sei lá, levar você para a justiça, seja qual for a situação, meu amado, mas porque existe uma habilidade de produzir riquezas em você. Oh, aleluia! As contas vão ser feitas. Amém? E aquilo que o mundo te deve vai voltar para a tua mão. Vai voltar para a tua mão. Aleluia. A Bíblia fala que a riqueza do ímpio é acumulada para o justo. Ei, tem riqueza que pertence a você. Está com o seu nome escrito. É só você reivindicar. É só você decretar e declarar que você tem essa habilidade. E essa habilidade vai ser desenvolvida. Não deixe o diabo ter um centavo que é teu, querido. Não deixe o diabo ficar com um centavo que pertence a você. Porque Jesus morreu na cruz para a tua prosperidade também. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu percebo um rompimento agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que você receba essa palavra como homens, como vindo de homens. Mas deixa eu te dizer, meu querido, eu sei do que eu estou falando. Existe uma unção presente nesse lugar. Aleluia. Uma unção que estica você. Uma unção que tira você da caixinha. Uma unção que estica e tira você da zona de conforto. Existe uma unção aqui, nesse lugar, que opera para trazer rompimentos para a tua vida. E a Bíblia diz: crede nos vossos profetas e prosperareis. Aleluia. Eu não creio que essa palavra é uma palavra simplesmente para, sabe, cumprir um horário de quinta-noite, porque afinal de contas alguém tem que pregar hoje à noite. Deixa eu te dizer, querido, eu sei que eu estou numa tarefa divina nessa noite. E se você crê nessa palavra, coisas sobrenaturais na tua vida financeira vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer. Oh, aleluia. Aleluia. Tempo de escravidão acabou. Tempo de escravidão acabou. Tempo de escravidão acabou. Deus quer que você saia do Egito. E que você saia com ouro. E que você saia com prata para construir a obra dele. Oh, aleluia. Para construir a obra dele. Existe uma obra a ser feita nessa cidade. E essa obra vai ser feita com você, através de você. Essa obra vai ser construída. Essa visão vai ser construída. É através de você. Através da sua habilidade. Oh, aleluia. 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 Eu não gosto de dizer isso porque fica parecendo um jargão. Mas eu percebo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Levante a sua mão para o alto. Oh, aleluia. Comece a declarar coisas na tua vida. Comece a declarar que essa habilidade não vai morrer aí dentro. Mas você vai crescer nessa graça. Você vai abundar nesta graça. Você vai abundar nesta habilidade. Pai, nós entendemos o propósito das riquezas. Que não é só nos beneficiarmos, Pai. Mas é porque existe uma grande obra diante de nós. Existe uma grande visão que é além das nossas forças. Além da nossa habilidade natural. E é por causa dessa visão que o Senhor depositou uma habilidade sobrenatural. Uma habilidade divina sobre a nossa vida. E Pai, nós temos essa habilidade para produzir. Oh, aleluia, produzir. Nós temos a habilidade, unção da parte de Deus para produzir, para produzir, para produzir. Eu declaro aquilo que está árido, aquilo que está deserto. Eu declaro em nome de Jesus
produção, fertilidade. Eu declaro sobre os teus negócios a habilidade sobrenatural, a habilidade divina, rompimento nessa área financeira. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Nós declaramos sobre os empresários desta igreja a habilidade sobrenatural para adquirir riquezas, para produzir riquezas, para fluírem em riquezas de forma sobrenatural. De forma sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Salmos 1, 2. 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Ei, você não está me ouvindo? Tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque existe uma habilidade, um poder que não é seu, vem de Deus. Essa habilidade é para você produzir, é para você produzir riquezas. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão para o alto. Pai, obrigado pelos teus filhos. Obrigado, Pai, porque nós temos a graça para prosperar. Nós temos a habilidade divina para prosperar. E, Pai, não seremos negligentes. Mas quando houver uma oportunidade de crescermos nessa graça, de abundarmos nessa graça, ou de sermos esticados nessa graça, nós vamos corresponder de acordo com o teu chamado. Vamos corresponder de acordo com os seus planos, de acordo com a sua visão para este local, Pai. Bra fleixe brocolovranas, bra sobre flixa, arovranganda levrouça. Comece a gerar coisas no reino do Espírito. Comece a fluir em outras línguas. Deixe essa habilidade esticar você. Deixe essa habilidade romper barreiras em você. Oh, nós quebramos a mentalidade de pobreza. Quebramos a mentalidade de limitações. Não haverá limites para o povo de Deus. Não haverá limites para os seus negócios. Não haverá limites para os seus planos. Não haverá limites. Não haverá limites. Porque tudo que você fizer prosperará. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por essa graça disponível, por essa habilidade que é sobrenatural. E nós reconhecemos que essa habilidade não vem de nós. O Senhor nos deu. O Senhor nos deu essa habilidade para confirmar a tua aliança. Para confirmar a tua aliança. E andaremos nos direitos e nos deveres desta aliança, Pai. E as nações nos chamarão bem-aventurados. E as nações dirão que nós somos bem-aventurados, abençoados. Oh, aleluia. Emprestaremos a muitos, mas não tomaremos emprestado. Emprestaremos, mas não tomaremos emprestado. Por causa da graça para prosperar, por causa da habilidade para prosperar. Eu declaro dívidas sendo canceladas. Eu declaro dívidas sendo canceladas. Eu declaro habilidades sobrenaturais, ideias inovadoras, ideias milionárias. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Negócios, escritórios sendo abertos. Eu declaro em nome de Jesus
a tua vontade e a tua palavra crescendo nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Como é que eu desenvolvo a minha habilidade para produzir riqueza? Dando, ofertando. Quando o pastor lançar uma visão e lançar um projeto, é a minha oportunidade de esticar a minha habilidade. É a minha oportunidade de avançar com o meu dom. É a minha a oportunidade de abundar nessa graça. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Talvez Deus esteja falando com você aqui. Sabe, querido? Eu não estou aqui para tirar dinheiro de você, não. Eu não preciso disso. Amém? Eu vim de uma família muito pobre. A minha história é de uma família muito simples. Mas você está diante de uma mulher que não é pobre mais. Aleluia. Eu te digo com toda... Sem nenhum orgulho. Eu não quero soar como arrogante. Eu não sou pobre mais. Aleluia. Então eu não estou aqui para tirar dinheiro de você, não. Mas eu ouvi o Espírito Santo dizendo que Deus está lidando com alguns de vocês a respeito de quantias que você precisa fazer por essa igreja, por esses projetos que são apresentados diante de você todos os dias. E você julgue o que eu estou te dizendo. Amém? Aleluia. Então sonde o seu coração e veja, porque de repente Deus está lidando com você a respeito de valores específicos. E o que é isso? Oportunidade para você estender, esticar a sua graça para prosperar. Amém? Então julgue a profecia, ore em línguas, busque na palavra e faça a direção que o Senhor está te dando. Mas seja obediente. Amém? Aleluia. Eu queria aproveitar esse momento e gostaria de perguntar se existe alguém aqui que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador e gostaria de fazer isso nessa noite. Você ouviu a respeito daquilo que nós temos por causa de uma aliança com Deus, daquilo que nós somos por causa de uma aliança com Deus. E talvez você até já tenha vindo algumas vezes para a igreja, a convite de alguém, mas você nunca tomou uma decisão e um compromisso público de aceitar a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. E hoje existe uma grande porta de oportunidade para você fazer isso. Existe alguém aqui? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Existe alguém aqui? Talvez você tenha já feito essa oração, feito esse compromisso publicamente com o Senhor, mas por um motivo ou outro você acabou saindo da comunhão com Deus. Coisas aconteceram, pessoas fizeram coisas contra você, seja o que foi que aconteceu, e você sente que você precisa voltar para essa comunhão com o Senhor nessa noite. Existe alguém aqui? Eu quero orar por você também. A sua comunhão com o Senhor não está da forma como deveria. E sabe, amados, Ele está de portas abertas te esperando. É dia de voltar para a casa do teu Pai. Hoje é o dia. A Bíblia fala: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Existe alguém que gostaria de vir à frente por esse convite? Amém, glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Glória a Deus. Melhor decisão da sua vida. Amém? Fique aqui comigo. Mais alguém? Existe mais algum corajoso que vai vir? Pode ser que o coração está batendo, palpitando aí. É o indício que você tem que vir à frente. Mais uma pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Deus é bom. Muito prazer. A melhor decisão da sua vida. Mais alguém? Cadê o terceiro ousado? A terceira ousada que vai dizer: sabe uma coisa, eu não estou nem aí para vizinho, eu não estou nem aí para quem me trouxe para cá, eu vou simplesmente tomar essa decisão porque eu sei que vai mudar a minha vida. Aleluia.
Vamos orar, continue orando. Nós estamos pescando, amém? Aleluia. Mais alguém? Eu preciso devolver o culto, então não posso esperar por você por muito tempo. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Qual é o seu nome? Marcelo. E o seu? Michael. Que bênção. Nós temos Marcelo e Michael. Eu queria que você soubesse que essa daqui é a sua família agora. Amém? Eu sei que você pode dizer, mas como família? Eu nem conheço esse povo. Mas a Bíblia diz que você é família de Deus agora que você aceita Ele e volta para os caminhos dele. Eu não sei qual é a condição de vocês dois, se vocês já haviam aceitado a Jesus antes. Não, nunca? Que bênção. E você já tinha aceitado, mas está retornando. Que bênção. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida e coisas vão mudar a partir de hoje. Amém? Você pode estender a sua mão para cá, vamos orar por eles. Aleluia. Pai, nós te louvamos pela vida de Marcelo, pela vida de Michael, pela atitude que eles tiveram como homens de Deus, de dizerem sim ao Senhor, sim ao teu plano. E nós abençoamos a vida deles. Nós declaramos que a partir de hoje, a partir dessa decisão que eles tomaram, eles não vão se desviar da tua palavra, não vão se desviar das tuas verdades. E Pai, eles crescerão, eles serão nutridos pela tua palavra e eles cumprirão a vontade do Senhor na vida deles para todo sempre. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. A gente tem conselheiros, ok? Olha, a gente só quer levar você bem rapidinho para uma sala em particular. Nada de estranho vai acontecer lá, amém? Tá tudo certo. Mas é só para vocês serem melhor recepcionados. Eles vão poder orar melhor com você para saber exatamente qual é a situação de vocês dois. E assim que terminarem, vocês voltam, tá bem? Você pode acompanhá-los, por favor? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Existe alguém que tem algum sintoma físico no seu corpo, algum sintoma de enfermidade, gostaria de receber oração por isso? Existe alguém? Não? Todo mundo curado, sarado? Oh, aleluia, glória a Deus. Amém. Mísia, você é uma mulher extraordinária. Eu amo a sua vida. Amo e aprecio a sua. Amo e aprecio. Amo e aprecio a sua amizade. Você é uma bênção para o nosso ministério, Verbo da Vida. Você é uma bênção para todo o corpo de Cristo. Eu amo você, viu?